Hoje, o quadro Papo com a doutora Fátima Correia, no Papo de Saúde, nós vamos entender mais sobre a longevidade de vida com a doutora Carolina Arbex. Doutora Carolina, é um prazer recebê-la aqui no nosso consultório, na nossa consultoria, o podcast, para falar um pouco para nós mesmos como vai ser essa atuada nossa, dessa rotina corrida e esse quadro que nós temos mesmo de mortalidade precoce, como que nós realizamos, qual é a prevenção, quais são as suas dicas para falar de longevidade de vida, especialista em geriatria. Fátima, eu que agradeço o convite. Para mim é um prazer estar aqui com vocês, né? Eu gosto muito, né, de falar sobre isso. Eu acho que é um assunto super importante. Importantíssimo, né? A gente deve sim se preparar, né? Hoje eu recebo cada vez mais idosos, jovens idosos, com essa preocupação. O que eu preciso fazer para envelhecer melhor, o que eu preciso fazer para viver melhor. Eu falo que a gente está num momento que a gente está, acho que em transformação, né? Sim. Porque a gente hoje está vendo nossos avós, a gente está convivendo mais com os nossos avós, os idosos hoje vivem com seus pais, muitas vezes cuidando dos seus pais, com alguma sequela, com algumas limitações, e acho que a grande preocupação é o que eu preciso fazer para viver melhor, ou para não ter a doença que meu pai teve, ou que meu avô teve. Então, que bom, né? Que bom que a gente está procurando mais cedo esse profissional para poder mudar e, enfim, né, traçar a nossa trajetória de uma forma melhor. Trazer uma qualidade de vida mesmo, né? Sim. Porque hoje nós estamos com um quadro muito alto de mortalidade precoce, de infarto, de AVC, né? E a condição de qualidade de vida, vamos falar agora de saúde, falando em prevenção, ela é essencial para todo o nosso processo de desenvolvimento de vida. Toda fase existe, a doutora pode falar melhor que eu, que toda fase existe um cuidado para que você tenha esse envelhecimento natural, envelhecimento com qualidade, que nós falamos não só do físico, nós falamos do cognitivo também, que é importantíssimo. Então, quando nós falamos desse envelhecimento de todo o processo de fase de saúde. Na infância é uma fase, precisa de um cuidado, na fase adulta precisa de outro cuidado, e na fase do idoso, do envelhecimento, precisa de outro cuidado. Nós somos construídos, né, o nosso desenvolvimento por hormônio, por cognição. Então, tudo é um conjunto que se completa de qualidade. E hoje, doutora, o que a doutora acha sobre esse processo e essa mortalidade tão alta precoce? O que a doutora pensa sobre isso? Então, isso realmente é algo que tem chamado muita atenção, né? Aos olhos de quem estuda envelhecimento, longevidade. O que a gente tem visto, né? Claro que isso já é uma transformação que já vem de um tempo, mas o perfil epidemiológico mudou, né? Então, hoje as pessoas, elas morrem mais de doenças crônicas, doenças cardiovasculares, né? Como você mesmo colocou. Então, a gente está falando aí de infarto, de AVC, derrame, né? Então, o que leva um paciente a ter infarto, o que leva um paciente a ter derrame, o que leva um paciente a ter muitas vezes algumas doenças oncológicas, muitas das vezes são as escolhas ao longo da vida, né? A forma como a gente vive o nosso dia a dia. E eu não estou falando de amanhã, não estou falando, não, de agora mesmo, né? Desde quando a gente é jovem, criança, as escolhas que a gente faz. As fases, né? As fases. Toda fase precisa de um cuidado, porque senão ele transborda aquele copo. Isso, uma hora vai chegar lá no final. Vai chegar lá no final já tá cheio. Não vai aguentar, ele já está cheio, ele vai transbordar, né? E é onde aparece, né? Então, realmente hoje a gente fala muito saúde mental na pandemia, né? A gente ainda traz muito esse assunto, mas foi importante para abrir nossos olhos com relação à saúde mental, né? Sim. O peso que a gente talvez não dava para a saúde mental, o quanto que o isolamento social, né, foi prejudicial, o quanto que a gente aumentou diagnósticos de transtorno de ansiedade, transtornos de humor, depressão, né? Principalmente as crianças, né, que foram muito privadas desse convívio, né? alterações comportamentais, isso a gente também viu nos idosos, né? Então acho que se eu fosse dizer, acho que as crianças e os idosos sofreram muito com a pandemia, com o isolamento social. Não à toa, a gente aumentou muito o número de diagnósticos de déficits cognitivos, né? A gente falou também um pouquinho de memória e cognição. Atenção, né? Todas as funções necessárias que se desfocaram mesmo. Se desfocaram. E aí, quando a gente faz um balanço disso, a gente
ou pega populações que envelhecem melhor, que vivem com qualidade, e aí a gente não está falando só de pessoas que atingem os 100 anos acamadas, né? Pessoas que atingem 100 anos ativas, independentes, funcionais. Então a gente tem um número de cidades que a gente chama de blue zones, zonas azuis, que são principalmente 5 locais onde as pessoas atingem razoavelmente bem os 100 anos, então facilmente os 100 anos de forma independente. Qual será o segredo delas? O que elas têm de diferente para que elas possam chegar nessa idade bem independentes? Então, basicamente, é um equilíbrio, né? Um equilíbrio entre a saúde mental, entre a nossa atividade física, né? Então, se a gente fosse dar algum conselho, escolher bem, escolher viver melhor. E desde antes, né? Quanto mais cedo você começar essa rotina saudável, melhor você vai colher esses frutos lá na frente. Aí a pergunta que muitas vezes vem, mas doutora, e agora? Tenho 80 anos, dá tempo ainda? Dá tempo. A gente também já tem trabalhos... Manter o quadro também é importante. Manter prevenção, Sim. né? Hoje a gente tem um avanço da medicina muito grande com a nossa medicação, então a gente tem uma oferta muito grande de tratamento, né? Sim. Então a gente consegue, ainda que tenha doenças crônicas, ter um bom controle dessas doenças e da qualidade de vida, né, para aquele paciente. Então, ainda que você faça essas mudanças aos 80 anos, você vai ganhar qualidade de vida lá no final. Então, nunca é tarde para a gente começar a ter hábitos saudáveis. E quanto antes, melhor. Quanto antes, Preventivo melhor. é tudo, né? Então, a gente está falando, né, realmente de você ter uma boa alimentação, com equilíbrio, né? Quando a gente estuda realmente essas populações, a gente vê um consumo muito baseado no que você planta, né? Então, muito mais plantar mais, colher mais do que descascar mais do que desembalar, né? Então, vegetais, frutas, um consumo menor, é verdade, de carne vermelha, por exemplo, mas ele substitui muito proteínas né, com outra fonte, com alimentação. São pessoas ativas do ponto de vista de atividade física. E cognitivo também. E cognitivo. Tem atividades. Tem então, atividade, os avós, né? E costura. A doutora... Jardinagem. A doutora mencionou dos seus avós, né? Sim. A sua avó até quanto? A gente estava aqui conversando, né? Nos bastidores. Até um pouco das escolhas da geriatria. Sim. Então eu tive o privilégio, eu falo que é um privilégio porque foi mesmo de conviver com os meus avós maternos, né? Sim. Meu avô faleceu quando eu ainda era pequena, eu tinha 10 anos, mas eu convivi com a minha avó até aos 99 anos dela. 99 né? anos. E é uma pessoa que foi muito lúcida por muito tempo, muito ativa, imagina, morava sozinha porque batia o pé que não queria sair da casa dela. Eu entendo bem. Uma pessoa ativa que gostava, tinha um quintal enorme, então ela era muito ativa. E aí não estou falando de que ela corria uma maratona todos os dias. Não, ela era ativa dentro da casa dela, dentro da rotina dela. Né? Então tinha as plantas para cuidar, ela que cozinhava, ela que gostava de lavar roupa. Você não precisa fazer isso, mas mostra a forma como você lida com a situação. Né? Exato. Você nas pequenas coisas do dia a dia, você é bastante manter ativo. Ativa. Ela gostava de ir à missa, então tinha um convívio social. Era um bairro muito antigo, então ela tinha convívio com os vizinhos ainda, né? Aquele sair lá fora, de contato, né? de conversar, Lógico que saber o mundo o que está acontecendo. mudou, né? Mudou. Hoje mas isso nós ainda estamos... você consegue mas fazer você isso consegue de alguma outra forma. né? Ela morava perto de um shopping, ela mora em São Paulo. Então tinha uma atividade educacional antes das lojas abrirem, tinha um espaço de atividade física para os idosos voltado no shopping, né? Então hoje a gente consegue fazer bastante coisa, incluir esse idoso, né, na sociedade, mostrar que ele tem sim um papel, que a gente deve sim respeitá-lo e aprender muito com ele. É muito isso, respeitar a construção, né? Não é porque o físico ele falha, porque nós somos carne, sim, né? Nós somos, mas você manter sua atividade mental ativa, né? Como eu sempre falo, eu trabalho com avaliação neuropsicológica, sou neuropsicóloga e também tenho a reabilitação cognitiva para idosos, né? E a musicoterapia também, com a Paula Crespo, nossa querida também. Então, como nós oferecemos novas conexões e estímulos, automaticamente, independente da sua idade, você trabalha aí novos neurotransmissores que vai potencializar a sua mente e automaticamente seu corpo. Seu corpo responde que sua mente comanda. A conexão que sua mente comanda. Então, essa reabilitação é diária. É como a doutora mencionou. Essa qualidade, ela tem que ser preventiva diariamente, em todas as fases, né?
eu costumo dizer, muitos pacientes, né, vêm às vezes no consultório, né, é uma queixa muito frequente no consultório de geriatra, a queixa de memória, né? Uhum. Eu tô esquecida, não sei onde guarda a chave, meu filho, minha filha fala que eu tô muito esquecida, que eu tô me perdendo. E aí eu falo, e como que tá você, né? As pessoas tendem a desvincular a cabeça do corpo. Eu falei, mas a sua cabeça depende do seu corpo. A sua cabeça vai dar Exatamente. o segmento que você dá para o seu corpo. Então, Exatamente. não tem uma mágica, né? Assim, não tem o que a gente vai fazer de melhorar a cognição se eu não melhorar todo o corpo onde essa cabeça está inserida. E aí, quanto mais a gente amplia, mais a gente cria conexões, né? Eu falo, quanto mais diversificada for as nossas tarefas, então você falou musicoterapia, a gente está falando da questão social, da importância de ter um convívio social, de controlar bem as doenças, né? Você está diversificando, né? Você está aumentando realmente suas conexões. Ainda que tenha alguma falha, você está criando novas, né? Sim, cognitivo sim, que é o que manda para o teu corpo. O seu corpo pode parar através da sua mente, sem você ter problema nenhum. Físico, fisiológico, né? É ela que comanda. Então, quando eu falo de qualidade de vida, o que nós falamos? Nós falamos de todo aquele processo que nos envolve. Prevenção, a alimentação que a doutora estava mencionando é um dos pontos principais, né? Mais descasque e menos embalagem, porque tudo fica muito fácil e aí tudo. Mas nós estamos também numa nova era que tem-se facilidades e coisas prontas. Mas pensando aí na sua avó, que viveu, né, até os 99 anos, vamos pensar nela? Vamos pensar nela lá no convívio dela de lá de trás, né? Sim. Aquela avó que reúne a família, aquela avó que come uma boa alimentação, que planta no fundo de casa, não é? Sim. Então, é ter, mesmo que, mas eu não morava numa fazenda, não morava numa chácara, não tinha plantação, mas plantava uma cebolinha, cuidava das plantas, né? Colocava um pé de goiaba, enfim, plantava um alface. É sobre isso, né? Você pode substituir. Eu acho que um ponto muito importante que a doutora mencionou é substituir. Tá, nós estamos num processo de evolução. Não podemos retardar essa evolução. Nós estamos em processo de evolução, principalmente da era digital, né, que tem a sua evolução muito benéfica, mas também sem equilíbrio, como nós estávamos falando nos bastidores. Sem equilíbrio, ele vai causar danos, porque tudo que passa do limite, ele transborda não de uma forma aí exata, de uma forma de qualidade, mas ele vai transbordar com problemas mesmo, com danos, né? Então, como que você transporta tudo isso? A substituição, como a doutora falou, é importante. Eu tenho celular, eu tenho um acesso imenso de informação a hora que eu quiser, mas faz parte também ler um livro, para a sua parte cognitiva, sua questão cognitiva, sua cognição mesmo se manter ativa. Eu tenho tudo na mão, tudo bem, né? Mas eu posso descascar uma fruta, eu posso comer bem um alimento. Essa substituição da nova era. Sim. Eu tenho celular, mas você pode ter um limite de descanso com a natureza, buscar um refúgio, sua válvula. Eu sempre falo que todo ser humano tem sua válvula de escape, né? De busca de recarregar as suas energias mentais e físicas, né? Tem um que gosta de música, o outro gosta. E a particularidade desse idoso? O que busca? Porque eu vejo duas questões. Eu tenho uma idosa na minha casa, minha mãe, e eu vejo muito essa questão, né? Ela teve um acidente vascular cerebral e ela tem algumas dificuldades motoras, né? Se desenvolveu decorreu, né? Algumas dificuldades motoras. E o que acontece? Eu me vejo, eu mesma, como profissional, às vezes eu me vejo excluindo ela de algumas coisas. Não pode pegar uma panela quente, mas substitui por uma outra atividade que ela possa fazer, né? Às vezes eu me vejo, não pode, mas ela não pode ficar parada. Ela não tem a locomoção adequadamente, mas ela pode ficar no sofá fazendo um crochê, né? Ela pode ter uma atividade de reabilitação, né? Então, tudo isso, a substituição e manter o equilíbrio, ele é importantíssimo esse equilíbrio.
Então, eu me vejo muitas vezes, porque é muito natural isso, pensar. Vamos, principalmente o idoso. A família, ela quer acolher e abraçar esse idoso, e às vezes, se não tiveram, muitas vezes, inclusive, não tiveram um direcionamento adequado dessas funções, nós regredimos esse idoso, ao invés de melhorar a qualidade de vida dele. Fala que às vezes até por um ato de carinho, né? De proteção. De proteção, você querer fazer você tudo quer acolher, por você ele. quer fazer tudo por ele. Não, você tá, né? Você tá. Uma das questões também, quando minha mãe teve o AVC, ela foi para uma rede, né? Precisava de 24 horas de cuidado. E quando ela começou a retomar a consciência, ficou bem, não precisava mais daquele 24 horas, ela foi para minha casa. E aí o que acontece? Nós começamos a autoproteger, mas ao mesmo tempo, quando você percebe isso, você substitui, não, pode fazer, né? Isso aqui você pode fazer, você pode comer sozinho, porque tem também uma proteção muito grande em redes, né? Porque você tem ali as profissionais disponíveis o tempo todo. E ela, em 2 meses, ela teve uma evolução tão grande. Por quê? É deixar e fazer. Não, não vou dar na boca. Pode pegar, né? Dentro das limitações, lógico, tanto com cuidado e tudo mais, mas em todo esse processo é importante a estimulação. E ela teve uma evolução enorme. Cabe muito isso que a doutora está falando. É isso, de você. E aí vem um quadro de você particularizar, né? Eu falo que o envelhecimento todo mundo vai envelhecer, Sim. Mas é um processo muito individual, cada um tem suas culturas, o que gosta de fazer. Tem pacientes que têm, né, essa questão que não do gosta crochê, de fazer. Outros que não gostam, nunca gostaram. Tem pacientes que gostam de jogos de tabuleiro, outros nunca gostaram, alguns gostam de jardinagem, outros nunca gostaram. Então, tentar adaptar um pouco essa atividade, né? Não Sim. pode mexer no fogão, tá bom, põe sentado e descasca a batata. Né? Enfim, pode fazer. Dá para você adaptar. Sim. Enquanto eu faço o almoço, me ajuda a dobrar as toalhas que a gente guardar no armário depois. Mas é importante incluir esse idoso, até por uma sensação de pertencimento, né? De pertencer, que ele ainda pertence a essa vida, né? Do ponto de vista de iniciativa, de propósito, né? Sim. Então, acho que é importante. Claro, adaptar com segurança, dentro daquilo que a gente pode fazer. Sim, exatamente. Mas entender que isso é um cuidado. Você é um cuidado também, não deixar fazer nada, né? É querer cuidar bem também, né? Então, mas por que você não faz isso para ele? Porque eu quero cuidar, eu quero que ele melhore, eu quero que ele sinta parte. Estimule, né, a questão cognitiva. E uma das questões muito importantes também, doutora, pensando aqui, até no meu caso, né, também com a minha mãe, eu penso, e cientificamente falando também, quando a nossa cognição ela está ativa e o corpo ele tem dificuldades, a pessoa ela própria não aceita. Eu falo que nós temos um entendimento de não querer envelhecer. É próprio do ser humano, né? A doutora pode dar a sua opinião. A minha opinião é que nós falamos que os idosos são teimosos, né? Mas não é o teimoso de não querer... Ele não pertence ele não quer pertencer a esse envelhecimento. Como fala, né? Aquela mãe, né, que cuida de tantos filhos e que fazia todo o almoço sozinha e que promovia toda a família, e de repente ela vê numa condição que ela não consegue fazer, né, fisicamente, mas que a cognição ela está ativa e ela tem a consciência que ela quer fazer, é uma condição até de cuidado psicológico, inclusive. A doutora mencionou agora há pouco. E o paciente, quando chega, o paciente, que a família leva, inclusive, e a demanda, mas o que você sente? É isso. Né? O que você pensa? Como você está? Esquecendo um pouco o conjunto, que é importantíssimo, como falou, é o amor, é o excesso de amor também, né? O amor é importante, mas o excesso, tudo que é excesso é ruim. Nós precisamos de um equilíbrio. Então, que nem a doutora falou, quando chega um paciente, é acolher mesmo, é entender o que aquele indivíduo, como sujeito, que tem uma construção de vida, eu não posso isolar isso.
Essa demanda do envelhecimento é o que você gosta, o que você não gosta. É igual quando nós falamos de criança, né? Você vai forçar a criança a fazer uma coisa que ela não gosta, porque naquele momento está sob a sua tutela, né? Ou ter contato com alguém socialmente que ela não quer, né? E é igual o idoso, quando ele fica dependente de você, daquele cuidado, por conta de físico e cognitivo também, ou de qualquer outra comorbidade, o que acontece? Eu esqueço daquele indivíduo em si. Então, esse preparo é muito importante também, psicológico, dele com a família e da família com ele. Então, esse trabalho que a doutora faz de acolhimento individual, também desse processo de orientação familiar, é essencial. E aí até falando um pouco disso, né, é tão importante que depois na geriatria eu optei por fazer uma especialização em cuidados paliativos, né? E aí na sua fala eu me identifiquei muito nesse sentido, porque o cuidados paliativos é isso, né? É a gente cuidar daquele indivíduo, dentre as limitações do diagnóstico, doenças muitas vezes incuráveis ou com muita incapacitação. O que é importante para aquele indivíduo, né? É o que a gente chama de diretivas antecipadas de vontade, né? Sim. O que é importante para você? Como que eu posso te ajudar dentro das suas limitações, né? O que te faria feliz? O que daria sentido para o seu dia? E aí a gente vai ver que muitas vezes é coisa simples, né? Os pacientes muitas vezes trazem coisas simples. Eu queria só poder escovar meu dente sozinho. Poxa, vamos adaptar uma forma de você conseguir escovar seu dente sozinho? Vamos substituir, né? sim. Vamos tentar ver uma adaptação mesmo. Algo para que te ajude, que dê essa sensação de que você é capaz, de que você pode, né? Então, trabalhar, acho que a escolha da geriatria vem nesse sentido, né? De você poder sempre não esquecer do indivíduo. Quem é aquele indivíduo? Qual a construção dele? O que ele traz? O que ele gostava? Exatamente. Você falou, doutora, mas ele tá me ouvindo? Ele entende, né? Sim. O quadro de demência avançado, Sim. por exemplo, eu falo, lógico, lógico, o que ele gostava? Poxa, lembra da música que ele gostava, põe a música que ele gosta, né? Tenta fazer o ambiente, mantenha o quarto da forma que ele gostava, né? Eu acho que isso é muito importante. Ainda que você tenha uma perda muitas vezes da cognição, que dificulta realmente o reconhecimento, né? As famílias às vezes trazem isso das demências avançadas. Não reconheço mais meu pai ali, não reconheço mais meu marido naquela pessoa. Eu falo, não, mas ele tá lá. Ele ainda tá lá. Então tenta resgatar aquilo que ele gostava. Quem era ele? Que tipo de atividades ele gostava? Se ele pudesse dizer, o que ele falaria, né, para você? O que ele pediria? Né? Então acho que faz parte desse cuidado também, né? De tentar lembrar ou resgatar isso de alguma forma. Exatamente. Eu tenho um paciente, doutora, que eu vou na residência, né? E foi um acidente grave e ela tem um gato. E é engraçado que eu sempre chamo esse gato, e ele já acostumou comigo. Quando eu chego lá, ele vai perto da cama, acamada, sem consciência, né? A comorbidade é bem alta, mas eu sempre chamo esse gato para ficar perto e converso com o gato e brinco com o gato, e ela tem reação. É isso, né? É sobre isso, é sobre a vida, é um conjunto, tá? Tem vida, né? E por mais que alguma função do cérebro ela não está com o mesmo comando ou receber um dano, todo o nosso restante está ali. Né? A nossa cognição, a nossa mente são composta por várias funções de base. Uma função teve um dano, outras estão ali, funcionando. E quando você realiza essa conexão de uma música que gosta, a musicoterapia é uma das técnicas de qualidade de vida essenciais. Nós acessamos a nossa história, nós acessamos nossa construção, nós acessamos nossas emoções, nossos pensamentos. A musicoterapia é uma terapia formidável. A melhor técnica, assim, em questão de cuidado e longevidade de vida mesmo. Né? Por isso que a qualidade da música também é importante. E é um desafio no dia de hoje. Porque é uma oferta muito grande, que nem a doutora falou, é uma oferta de alimento muito grande, é uma oferta de estímulo muito grande. Essa oferta de estímulo muito grande também causa danos, né? Principalmente na era digital, mas que você também se controlar, como eu falo do copo d'água, se você tiver um equilíbrio, ele vai funcionar adequadamente, você vai ter resultados bons, né? E é assim que funciona no processo de vida. E fala para mim, doutora, para nós, né?
Fala para nós um pouco mais assim, o que define essa área para a doutora? Se fosse definir em uma palavra, o que te define? Porque é por amor, né? A doutora trabalha, escolheu, né? Tendo a estímulo da avó, como que ela viveu, né? Até 99 anos, que é maravilhoso pensar, né? Eu acho que é a escolha, né? Então, na minha família, assim, mais próxima, né? Não tem ninguém médico, né? E, como eu estava comentando, depois a minha irmã mais nova é médica também. Mas o que me levou muito é essa vontade de cuidar, de querer promover o bem, de querer poder ajudar. E a escolha pela geriatria foi porque eu realmente me senti, não quero tratar só disso, eu não quero chegar e falar, não, eu vou tratar só disso, isso você vê com outra pessoa. Eu busquei, né, me identifiquei com a geriatria na capacidade de entender o indivíduo como um todo. Eu acho que se de fato a gente não saber como que você está do ponto de vista emocional, do ponto de vista físico, eu não vou conseguir te ajudar de uma forma global, né? Então a escolha da geriatria foi isso. E aí o paliativo veio assim como a cereja do bolo, né? Eu entendia que como a gente lida muito com doenças incapacitantes, com muitas limitações, como eu garantir ou tentar, né, ali no que eu posso, garantir dentro de um cenário talvez com prognóstico ruim, uma qualidade de vida, mostrar para aquele paciente que é possível a gente conseguir controlar um sofrimento, ou tentar controlar um sofrimento, para que ele possa ver o lado bom ainda, né? De estar ali, de estar presente, de convívio com essa família, enfim, onde ele se insere, né? Desse núcleo familiar. Então, hoje eu encaro a minha profissão você trabalhar o individual, né, dentro de uma complexidade. O idoso é uma complexidade, mas você conseguir encarar essa individualidade, né, dentro desse complexo que é o paciente idoso, e aí de acordo com a sua parte cultural, social, emocional. Tudo que te construiu, né? Toda a sua história, toda a sua construção de desenvolvimento, né? Não é só o fisiológico que comanda, nós somos construídos por toda a complexidade, mesmo como a doutora disse, né? E um ponto essencial que a doutora tocou é sobre aquilo que como você recebe, né? É plausível, como você recebe esse paciente. É plausível essa proposta de qualificação. Eu sempre penso em profissionais éticos, profissionais assim como a doutora, qualificados e realmente de muito profissionalismo, né? Tanto que por isso que eu sempre busquei muito em várias áreas, porque se a criança não pode aprender, por que ela não está aprendendo? Vamos avaliar, vamos ver o que está acontecendo, por que avaliou, está em tratamento e não consegue mudar. É entender o conjunto e toda a complexidade para você realmente ajudar. Então é muito plausível essa proposta sua de realmente, né, da doutora, de realmente falar, olha, eu tenho que olhar para o indivíduo, eu não posso fazer só uma consulta. Eu tenho que olhar esse indivíduo porque senão eu não consigo evoluir ele. Eu não consigo ajudá-lo de fato, né? Aí foge a longevidade, foge da medicação, foge da melhor qualidade de vida, né? É todo esse processo. Então, contando com as dicas da doutora Carolina Arbex, especialista maravilhosa, plausível essa proposta realmente de acolhimento, o nosso último estágio de vida, né? Que nós construímos a vida toda e o final, o que nós temos? Né? É a qualidade de vida. É o que nós mantemos de tudo aquilo que nos construiu, de toda a nossa relação. E quando se acha um profissional que ele realmente coloca em prática tudo aquilo que ele sabe, né? Que busca conhecimento, que busca se especializar, que busca esse entendimento e busca realmente, né, a oferecer esse tratamento de qualidade, é o melhor modelo. É o melhor modelo que nós podemos ter nesse processo de vida. Carolina, muito obrigada pela sua participação, foi formidável. Eu que agradeço. Nós vamos sempre estar falando com a doutora, porque essas dicas é importantíssimo. Nós vivemos uma rotina, né, de muita correria, de muito estímulo, e essa qualidade de alimentação,
o cognitivo, o indivíduo em si, né? Para que envelheça mesmo com qualidade de vida. É isso, eu acho que, né, tipo assim, dar uma mensagem, eu acho que a gente está num momento ainda de muita reflexão, né? Sim. Então, que a gente possa realmente todo dia acordar, pensar para quem eu acordo, né? Para quem, né? Eu lembro dos meus filhos pequenos, Sim. mas qual é o seu propósito, né? E aí, propósito não é um propósito só seu, o propósito tem muito a ver com o resto, né? Então, como eu me conecto com as pessoas ao meu redor? Qual que é o propósito da minha profissão? Com quem eu quero ajudar? Eu quero, né? A gente estuda realmente para dar um transbordo, propósito. né? Então, para a é gente o tentar propósito de repensar. vida, Então, sim. nas escolhas do nosso dia a dia, na profissão, na alimentação, na atividade física, para que a gente de fato consiga desfrutar disso tudo também, né? E, claro, os frutos vão vir, a gente vai envelhecer melhor, a gente vai aproveitar melhor esse final, que você, né, encontre realmente um profissional que possa te auxiliar nessa caminhada, nessa jornada e possa te ajudar a ter um envelhecimento bem, saudável e individualizado, particularizado para aquilo que você acredita, para aquilo que você gosta. Né? É maravilhoso, pessoal, maravilhoso. Como é bom falar com especialistas que realmente estão dentro da área, não é só a técnica. Eu falo que não é só a formação, é todo aquele coração mesmo que envolve, né? Nossa fé, nosso coração, esse amor pelo ser humano. A saúde é isso, né? Promover saúde, promoção de saúde, prevenção de saúde, tratamento em saúde. A essência é profissionais que realmente não só trabalham com técnica, né? Certificado exige, nós precisamos ter a qualificação técnica, sim, nós precisamos ter entendimento quando toca num outro ser humano, mas tem inclusive uma frase que fala: domine todas as técnicas e teorias, mas ao tocar numa alma humana, seja apenas outra alma humana. É isso. É sobre isso, né? Muito obrigada novamente, é uma honra para nós receber a doutora e ouvir tanta coisa boa. Você pode conferir no nosso canal Papo de Saúde, sempre dicas da área da saúde. fatimacorreia.neuropsicóloga, acesse o canal que tem muitas dicas importantes para você ter uma qualidade de vida.